Senhor Jesus seja com todos, meus amados em Cristo Jesus. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, transmitindo uma palavra do Senhor para você nesta noite de quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Seria, se estivéssemos em tempos normais, o culto presencial, quarta do avivamento. E quarta do avivamento, o avivamento no sentido de despertamento, muitos dormem, muitos não estão acordados para as verdades. Então, o avivamento nesse sentido de vamos pensar em nossa vida, vamos acordar para as verdades de Deus, vamos nos integrar, vamos passar a conhecer agora os nossos dias, o sentido da nossa vida, vamos despertar, queridos irmãos, vamos agora nos movimentar no sentido de vivermos com consciência, vamos assumir agora a responsabilidade maravilhosa que de bem gerirmos agora os acontecimentos, a nossa vida dentro dos acontecimentos. Eu te convido nesta quarta do avivamento da Igreja Ministério Tempo de Unção para que você também este convite plano. Por que estou vivendo? Que sentido tem em minha vida? Para onde estou caminhando? O que está acontecendo afinal? Aonde eu me localizo nisso tudo? Então é um momento de plena reflexão, um momento de refletirmos muitíssimo a respeito da nossa relação com a vida, com Deus e com tudo. Tá bem? Eu o saúdo com muita alegria no coração. Seja bem-vindo, amados, queridos, e eu vou estar apresentando a todos desde já em oração. Pai maravilhoso, Deus eterno, santo, poderoso, Pai querido, oh Deus, que pelo Teu Filho amado Cristo Jesus, agora nos possibilita estarmos dentro de uma nova eterna aliança, já não mais condenados, mas agora resgatados, salvos, agora pela graça do Senhor Jesus, estamos, Senhor, diante desta verdade que nos aguarda, que aguarda nossa decisão, o nosso sim para este convite que o Senhor Jesus nos fez do seu sangue derramado, do seu sacrifício. Assim também o Espírito Santo está disposto, presente para nos ajudar. Seja bem-vindo, querido Espírito Santo, para que nós, em necessitando agora de auxílio, de reforço nesta caminhada, possamos contar com vosso auxílio, amigo, companheiro fiel. Tu és maravilhoso, assim Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos guarde, nos encaminhe, para que nós agora possamos verdadeiramente entendermos, compreendermos, aprendermos e vivermos segundo a vontade do Senhor, esse Evangelho já declarado e já nos trazido, nos dado por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Eu quero fazer uma reflexão na palavra de Deus, que é na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, eu quero fazer ali já logo na introdução a leitura e nós vamos começar a pegar o nosso dia, a nossa quarta do avivamento. A palavra do Senhor diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns paixões, completai o meu gozo, que sintais o mesmo, tendo o mesmo ânimo, sentindo. Oh Deus amado, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Oh Pai amado, Deus querido, maravilhoso, o apóstolo Paulo, então, Senhor, nos traz esta palavra, a qual pedimos que agora seja do nosso entendimento, venha nos tocar profundamente a nossa alma, a nossa vida. Nós estamos, Senhor, nesse momento tão precioso, no curso da nossa história, onde o tempo não volta atrás, onde
todo segundo que vivemos, ele já está, Senhor querido, realizado, não se pode voltá-lo. Estamos agora, meu Senhor, em um momento tão importante de decisão para nossas vidas, porque aquilo que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma aceitar agora, Senhor, pode transformar, tem o poder de transformar nossas vidas e o que resta dos nossos dias aqui na terra. Por isso, Senhor, eu peço que traga agora a cada um a consciência do valor deste momento, que para nós já é bênção. Estamos diante de Ti, meu Senhor, agora prontos para não só falar, mas para especialmente receber do Teu amor, da Tua bondade, e que nossa alma, nossa mente, nosso coração, nosso ser se abra ao entendimento, pelo qual a vontade vossa seja feita, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu quero falar algo muito sério nesse despertamento, nesta quarta do avivamento contigo. O avivar do sentido real mesmo de venha para a tua espiritualidade, para o sentido da tua vida, desperte-se, saia dentre os mortos, dentre aqueles que dormem, dentre os adormecidos, dentre quase que papel de zumbis por aí. Ora, igreja do Senhor Jesus na terra, estamos de Cristo Jesus, vitoriosa do Senhor Jesus. E este povo, por excelência, o povo que crê no Senhor, é um povo avivado, é um povo desperto, é um povo que está ligado na eterna e nova aliança que o Senhor Jesus nos propôs. É um povo antenado com as coisas, é um povo que está vivo, ativo, dinâmico, preparado para a vitória, para enfrentar. Este seria, por excelência, a condição. Mas sempre tem se mostrado desta maneira. Nem sempre as coisas têm vindo desta forma. Que entendeu muito bem a proposta de Jesus. Ele deseja do fundo da alma que nós estejamos também concernentes a isso. Por isso ele diz, ele fala claramente ali. Mas antes ainda de retornar ali a palavra, a menção, o versículo pelo qual nós lemos, que está agora abrindo espaço para esse nosso entendimento, eu quero trazer você para a questão prática da vida. O nosso dia, como tem sido. Estamos em julho, estamos na metade do ano de 2020. Há dias atrás, nossa expectativa da mudança de ano, em função de muitos aspectos econômicos, políticos, enfim, e o ânimo que nos acompanha final de todo o ano, para a mudança. Estávamos à expectativa de que portas se abrissem, portas de forma esperançosa, que muitas coisas boas viessem a acontecer em 2020. Muitos planos foram elaborados, muitos sonhos foram desejados realizar-se. E agora, já neste tempo, já no dia 8 de julho, eu pergunto a você, os planos têm se realizado? As coisas têm acontecido? Os sonhos estão se realizando, estão se multiplicando, estão se renovando ou estão efetivamente sendo saboreados, vividos? O que acontece então? Se não, porque a impressão que dá, e este na verdade é muito mais que uma impressão, é um sinal. Os eventos desses últimos dias têm parado a humanidade. A humanidade está acuada e a impressão que se tem, creio real, é de que os planos de modo geral mudaram para todos. Mudou de perna para o ar. As pessoas interromperam o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua rotina diária. Foram impelidas a estarem numa condição que não desejariam de boa vontade estar. Então é sinal que, por toda esta mudança que está havendo nestes dias de hoje, nesta hora, agora mesmo, fala-se em confinamento, fala-se em isolamento, fala-se em comércio fechado, em rotina transformada, e isto por noticiários, isto por fiscais na rua, isto por fiscais na consciência, enfim, por maturidade, por consciência real do problema. Então os planos certamente mudaram.
Os planos da humanidade estão agora sendo transformados, indiferente de tenha sido sonhado ou não, planejado ou não, pensado ou não. A tua vida mudou. A tua vida está em mudança. A minha vida, a nossa vida, porque é um plano maior que vem nos avisar ou vem nos falar a respeito especialmente dessa nossa relação com Deus. Ora, agora já é uma coisa macro. Agora já não se fala em uma pessoa que frustrou seus planos ou foi surpreendido por uma intempérie, por um evento da natureza ou por um acidente, seja o que for. Está se falando agora de milhares, está se falando de milhões, está se falando agora de humanidade. A humanidade foi convidada a interromper seus planos ou a repensar. O Senhor não quer nos destruir, e não é isso para nossa destruição. Mas por que não nós pensarmos a respeito profundamente desta relação que há, esta realidade com o mundo? Ora, somos seres humanos, isso está acontecendo comigo, contigo, então é por obrigação minha, sua, pensar a respeito disso. Isso não pode ser relegado a autoridades políticas, a autoridades sanitárias, a médicos, a cientistas, e a minha vida fica onde? Eu não posso pensar minha vida, eu não tenho, então, responsabilidade sobre minha vida a ponto de que serei conduzido sempre como uma consequência. Vamos assumir, queridos irmãos, agora, a condição de pensantes, de interessados pela vida. Vamos assumir agora o interesse pela real condição nossa de vida. Temos que nos interessar verdadeiramente e não ficarmos às sobras, e não ficarmos agora às espreitas, às expensas. Quem somos então? Por que estamos agora atados, calados, conformados? Por quê? Aceitando. Que mordaça é essa que colocaram além da nossa boca? Mordaça é essa que está nos impedindo de que os espíritos, enfim, se mostrem ou falem ou clamem, se apareçam. Paralisados. Planos mudados. Mas que planos estão esses? Não, certamente, os planos do homem. Planos do homem que estão interrompidos única e exclusivamente. Os animais não deixaram de ser. A natureza não deixou de existir. O fluxo das coisas ainda continua. É apenas os planos ligados ao que é a convivência humana, a forma de viver entre nações, a condição que o homem se apresenta, por que não? Diante da verdade de Deus. Por que não questionar? Por que a nossa relação com Deus nunca é levada a sério a ponto de aqui, o Senhor aqui sentado comigo, vamos conversar, Pai, o que está acontecendo? Pai, por que isso está acontecendo comigo que sou teu filho? Por que, meu Senhor? Eu sou teu filho, eu tenho promessas, eu tenho ali lugares alcançados para mim, destinados ou expostos para mim. E por que, meu Pai, eu estou assim nessa dificuldade? O que está acontecendo? Por que o ser humano não está agora empenhado neste sentido de buscar junto do Pai como amigo, como Pai? Agora isso. Não estou falando de conhecimento teológico, eu não estou falando agora de conhecimento bíblico no sentido de estudo, de conhecimento cultural, eu estou falando na relação de pai e filho, que até aquele que não sabe ler, ele pode e deve, e assim que tenha com o Pai. É intimidade. O que cursou a faculdade pode falar com o Pai, o que não pode. O que é analfabeto, ele não tem direito de falar com o Pai. Forma a sua essência, ele diminui como pessoa em que as nações colocam, a sociedade coloca, mas não para Deus. Então Deus quer ouvir-nos. Deus está provocando em nós uma atitude de pensarmos, não largue o tempo mais para você. Peça a Deus que desperte. E que a igreja, ore para que a igreja tenha esta capacidade de despertamento, mas não entregue na igreja uma responsabilidade tua que é pensar a tua vida. Não entregue às autoridades
políticas, econômicas, e também não entregue à igreja a responsabilidade de pensar sobre a tua relação profunda com Deus. Há coisas que a igreja não vai fazer por você, porque a igreja estimula, leva ao conhecimento para atentar você, despertar você para a tua real necessidade de ver o que você deve fazer. É responsabilidade tua reclamar tua vida, cuidar da tua vida, bem administrar tua vida e a relação tua com Deus. Você não se incomoda de não ter acesso ao Pai, de não conversar com Ele, e você quer Ele presente em tudo. Você quer a resposta dele no sentido de estar te abençoando, mesmo que você não converse com Ele. Então isto está completamente errado, queridos irmãos. Estamos relegando a nossa condição, estamos passando agora a nossa herança. É como Esaú que, distraído ou tendo apetite pelas lentilhas, passa a sua primogenitura, seu direito. O que está acontecendo conosco? O que está havendo conosco que estamos permitindo-nos sermos levados agora, assim como se, é a vontade de Deus, Deus não existe, ou Deus não sei. Por que não conversamos com Deus se Ele existe? Por que não dialogamos com o Senhor? Por que até pessoas que são usadas pelo Senhor não conversam com Ele? Então, aí muita coisa que nós temos que aprender e ver. Eu até, queridos irmãos, eu quero chamar a atenção para você de alguns fatos na vida. Você lembra lá em 2 Reis, o caso de Ezequias, o rei Ezequias, que sendo anunciado por Isaías de que ele seria recolhido, que ele arrumasse a sua casa porque Deus iria recolhê-lo. E então, agora Ezequias, no mesmo tempo em que o Senhor comunica a Ezequias, passado alguns minutos antes ainda que Isaías saia da presença dele, na porta já o Senhor fala a Isaías dizendo que daria a ele 15 anos mais. Oh, que coisa maravilhosa, 15 anos mais. Esses 15 anos dele. Então, a expectativa, qual é a expectativa de um homem que recebe de Deus 15 anos mais? Mas daqui a pouco vamos ver, na sequência, na leitura, ali em 2 Reis mesmo, vamos percebendo daí na história, no desenrolar da história, que os filhos dele, mesmo acrescentando os 15 anos, ele não conseguiu fechar o seu reinado de maneira satisfatória. Porque a sua descendência, seus filhos que o sucederam, parecem não terem compreendido isso, ou parecem não terem valorizado isso, ou então viram que o pai não deixou um legado a ponto de que garantisse de que eles teriam uma sequência de vida abençoada por Deus nos caminhos do Senhor. Mas ele ganhou os 15 anos. Ele ganhou. Agora, vamos além. Mostra a palavra de Deus também a respeito do filho da viúva de Naim. Jesus entrando na cidade de Jerusalém, agora vem um cortejo fúnebre, final da tarde já. E ali então Jesus vê que um corpo é velado, está sendo levado à sepultura. Aquela mulher que chora, mulher que morava em Naim, não falo o nome dela, ela chora a morte do filho, porque era o filho único e era o sustento, ela viúva. Aquilo era uma desgraça e era uma dor profunda, de uma realidade dura na época. E Jesus então diz a palavra que ele se compadece dela e toca no caixão e diz, levanta-te. Então jovem, e ele acaba ressuscitando. Agora nós perguntamos, como foi a vida desta viúva, desde aquele momento de ressuscitar o seu filho, seu único filho? Como foi a vida posterior daquele dia por este jovem que ganhou a vida novamente? Agora, vamos lembrar de Lázaro também, o amigo de Jesus. Foi ressuscitado depois de 3 dias já passados, foi ressuscitado por Jesus. Então, nós ficamos imaginando como teria sido a vida depois. Que alegria, que gozo, que satisfação, que estado aquele de espírito, de alegria, de felicidade, e que frutos podem gerar depois de uma notícia tão grande. Você foi ressuscitado. Você ganhou dias a mais na tua vida. Então essas coisas
deveriam rimar profundamente, mas nós não pensamos a respeito de como teria sido se fosse comigo. Se eu tivesse ganho esses dias a mais, que resposta eu daria? Como eu seria? Mas agora temos o Senhor Jesus, que vem, mais uma vez, vem nos questionar no fechamento da sua obra aqui na terra. Entregando-se por nós na cruz, Ele nos dá agora o direito da vida eterna, numa nova eterna aliança. Ele perdoa nossos pecados. E agora eu pergunto, o que nós fazemos diante de tudo isso? Então, o que significa esta grandiosidade? Porque lembrem, a todo ano nós comemoramos o Natal, ou o nascimento de Jesus, ou então os fatos tanto do seu martírio. Temos dias especiais em nossos calendários, onde nós relembramos, comemoramos, como também a Páscoa, enfim, tudo ligado a Jesus. Então, a todo ano nós revivemos a história e o sacrifício, e o martírio e a vitória do Senhor Jesus e o presente que Ele nos deu. Mas o que nós temos feito a respeito? Então, Paulo, aqui ele fala de uma maneira tão linda. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo então diz, olha, eu quero que vocês sintam que eu sinto o mesmo ânimo, o mesmo amor. Eu quero que vocês compreendam esta mensagem como eu compreendo. Eu sou grato a Deus pelo Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, pelo que Ele entregou, pelo amor maravilhoso expresso. Eu tô maravilhado, tenho este ânimo, tenho este gozo de anunciar o Senhor Jesus. Você sabe que você está anunciando, você sabe que você está ali rememorando o maior presente que a humanidade podia ganhar. Jesus nos entregou a vida eterna, Ele nos fez livre dos pecados. Mas aí, mais uma vez, ano após ano, nós renovamos nossos votos, nós pensamos, nossos sonhos idealizamos, e nós buscamos o que achamos que vai nos fazer felizes, e nós ali pedimos ao Senhor em secreto. Alguns têm pedidos assim, mais perto de serem nobres, outros não tão nobres, mas tudo o que vem são planos dentro da nossa ótica humana, porque vivemos naturalmente, mas dentro da nossa condição, do nosso universo de felicidade, o que nós achamos ser, o que nós pensamos ser, mas nós jamais pensamos no sentimento do Senhor Jesus. Jamais pensamos no verdadeiro convite, no verdadeiro presente. Então vamos acumulando anos em nossas vidas, decepções, desilusões, e quando isso acontece, somente para mim, eu me desiludi o ano passado, há 3 anos, ou há 4 anos, a minha vida tem sido difícil, então eu tomo isso como uma coisa particular, e deve ser pela minha incompetência, deve ser pelo meu arrojo, ou porque eu fiz muitas coisas erradas, ou porque sempre há uma desculpa para que eu me conforme, pelo menos, de não terem acontecido as coisas como eu queria. Eu trago para mim, mas quando? E isso é aceitável naturalmente. Primeiro porque brota de mim já, eu sei, eu fiz besteira, eu sei, eu vacilei, eu sei, eu não me esforcei tanto. Mas agora, queridos irmãos, este convite, esta reflexão vem de uma forma geral para a humanidade. Os sonhos da maioria foi interrompido, ou foi transformado, ou foi, de alguma forma, eles foram postergados, ou eles foram transferidos, mexidos, enfim. Não é como estava, não está dentro dos planos originais. Ninguém pensou nisso, ninguém esperava isso, ninguém achou que esse ano, muitos estão dizendo um ano zerado, quer dizer, um ano que não aconteceu nada, um ano que não se produziu, um ano que os sonhos, os projetos, os planos não foram adiante. Não aqueles concebidos, aqueles desejados. E isto tanto dos técnicos, dos profissionais, quanto também da pessoa comum, foi mexido. Temos uma humanidade que foi mexida. Os planos da humanidade foram misturados, ou foram embaçados, ou foram seguros, ou foram transformados, enfim, foram mexidos.
Então agora estamos falando de um âmbito maior, estamos falando de uma referência que a todos chama atenção. E é nisso que eu quero que você não deixe esse sinal passar, por favor, meu querido irmão. Agora eu não posso mais dizer ou chamar a culpa para mim unicamente, mas eu vejo que é um conjunto de coisas. Alguma coisa está acontecendo além fronteiras, além da minha residência. É de fato um evento, é de fato algo que está acontecendo de uma proporção grande. E porque então o que está acontecendo lá está acontecendo cá e vice-versa. Então logo é uma esfera. Por que não seja Deus falando conosco? Por que não um sinal de Deus? Porque eu não quero entender desse jeito. Ou porque eu não quero levar essa conversa para diante. É como o filho que evita o pai no final da tarde, evita jantar com ele, porque sabe que ele vai tocar no assunto. Ou então o filho evita ter assunto com o pai e já toma um celular na mão, e já toma um livro para ler, ou já sai da presença, porque sabe que aquele assunto ele não quer tocar, ele não quer conversar, ele não tem interesse. Nós desinteressamos pela proposta do Senhor Jesus. Eu vou ser franco já contigo. Não adianta ficar agora rodeando um assunto que é sério, que tem que ser colocado como um avivamento, como um despertamento. Desperta, porque você não fala com teu pai. Em quem está a resposta nesse momento? Em quem? Me apresente agora. Quem quer que seja que possa dar uma explicação lógica, uma explicação cabível para esta coisa que estamos vivendo nesse tempo. Quem agora está apto a falar? Quem agora está com condições de tocar nesse assunto e levar adiante? Sem que fique fazendo rodeio, sem que fique enchendo de coisa, filosofando, viajando na história. É muito simples a nossa questão. Não precisa de muito volteio. O que precisa é de verdade. Nós temos que ter verdade para assumir agora que estamos completamente perdidos, que estamos agora constatando a nossa ausência, a nossa distância do Criador, porque não conversamos com Ele, porque não estamos interagindo com Ele. Estamos agora vivendo exatamente a ausência ou a distância do nosso Pai, ou de Jesus agora dizendo. Sim, os teus planos foram interrompidos. Os planos de Jesus, ou o que Jesus propôs com a nova eterna aliança, está aguardando há mais de 2000 anos. Quem está cumprindo isso? Quem está vindo de encontro àquilo que foi entregue com sacrifício? Então Paulo diz que tem o mesmo amor que eu tenho, que nós não estávamos ou não estamos entendendo quando falamos do Senhor Jesus, quando falamos do Santo Evangelho, nós não estamos falando do mesmo sentimento de amor, parece que nós não estamos compreendendo isso. E estamos relegando agora isso a um momento da nossa vida, provavelmente antes de morrer, ou quando for acometido de alguma enfermidade, ou quando tiver alguma surpresa, daí eu vou pensar em Jesus, daí vamos pensar nessa história que hoje para mim é confusa. É confusa, claro. Quem é que vai abrir espaço na sua vida hoje, na sua pomposa vida, no seu trabalho monumental, para pensar em Jesus, para pensar nas palavras de Jesus, para pensar mais em todo o sacrifício do Senhor Jesus? Quem está devotando o seu tempo a isso? Não, nosso tempo precioso não. E Deus compreende que eu não tenho tempo de orar. Deus compreende. Aliás, orar já nem se fala mais. Nós não estamos numa época de pessoas que oram, porque não sabem orar, porque não tem conversa com Deus. As pessoas hoje não sabem orar, não sabem. Quando muitos são repetitivas, ficam gritando, ficam sei lá o que fazendo, dormindo, dormem, mas não sabem. Até o assunto nosso com Deus, ele dá sono. E nós dormimos. Eu estava muito cansado. E se Deus cansar de nós? E eu estou para te dizer que essa não é uma geração de oração. Porque oração precisa entender. Você vai fazer um assunto, você tem que conversar. Você tem que ter o que conversar. Nos aborrece a nós mesmos nossa oração hoje. Porque só pedimos, só reclamamos. É um monólogo enfadonho, triste, que não sai daquele circuito de pedir. Então, não há como ir pensar em pessoas que oram de verdade. Porque vai dizer o quê?
ou que assunto nós temos com Deus que o interesse. Nós só temos reclamação, arenga, ficamos 3 horas descrevendo um problema com cuidado, como se fala para um médico, um médico vai comentar um problema na rede social, na TV, ele fala, ele explica, ele entra em detalhes científicos e referências bibliográficas. Se Deus precisasse disso, e nós vamos nos apresentar a Deus e parte da nossa oração explicar por que fulano, e eu estou com dor no coração, e fulano está sofrendo isso, aquilo. Mas Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. Por que nós aborrecemos Deus insistindo em ter uma conversa que aborrece? Nós não sabemos conversar com Deus, não sabemos conversar com o Senhor, porque nós também não entendemos a mensagem do Senhor Jesus. Tá, agora você me diz, porque as igrejas ensinam, Jesus veio e perdoou teus pecados. Jesus veio e perdoou os nossos pecados. Oh, que coisa maravilhosa! Estamos perdoados agora do pecado. Ótimo! Lázaro ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Ezequias ganhou 15 anos mais. Voltamos lá. Você está diante de uma proposta. Vou te dar 15 anos a mais de vida. Você que estava moribundo. Você que estava já com o pé na cova. Vou agora. Você que já estava morto, já estava a tempo de cheirar mal. Ou você que estava descendo a sepultura já dentro de no invólucro de um caixão. Que coisa maravilhosa! O Senhor me despertou. Uau, isso tem que mexer comigo. Existe um propósito nisso. Existe um propósito em Deus me dar vida. Existe um propósito em Deus agora estender a minha vida, ou dele fazer uma nova eterna aliança, ou dele perdoar meus pecados. Existe um propósito nisso. E eu te pergunto, você falar comigo agora de viva voz, eu perguntaria, interagir, qual é o propósito de Deus? Trazendo o seu filho, entregando ele na cruz. Qual é o propósito? Você faz alguma coisa sem propósito? Cobramos o que fazemos. Nós tudo colocamos um preço, seja ele monetário, ou seja ele atrelado a qualquer sacrifício. Nós somos assim. Nós não fazemos nada gratuitamente. E aliás, eu que já fui executivo, eu ensinava isso. Nunca dei nada de graça para alguém, porque ele não sabe o valor do que é dado de graça. Cobre e você vai ver. Eu fiz, quando executivo, eu fiz palestras e cobrava caríssimo. Cobrava e eles pagavam. E eu oferecia isso na igreja gratuita. E sabe o que fazia? O que acontecia? Eles nem vinham nas minhas palestras na igreja. Ou então vinha uma turma e um pouco que vinha ainda bagunçavam, faziam barulho e tudo. E eu saí, quantas vezes eu fechei meu data show, meu multimídia, e pensei, e eu cheguei a receber R$1.500 em média, uma palestra, ali de 1 hora, 1 hora e pouco. Estou entregando de graça com o mesmo critério e com mais amor ainda. E essas pessoas não estão nem aí. E daí eu lembrava, que eu ensinava isso também. Se você dá de graça, não tem valor. Agora você cobrou, agora venha lá na tua igreja, alguém lá do outro país, ou ele impõe sanções, condições, aí você vai. Aí você não se importa. Que coisa que isso do ser humano. Então nosso propósito sempre tem um preço. Sempre tem na contramão, uma via de 2 mãos que volta. Então te acorde. É quarta do avivamento, lembre disso. Você está agora, nesse período que você está me assistindo, você está inserido num compromisso. Você está inserido nesse compromisso que você está ouvindo uma palavra que diz, desperte, é a quarta do avivamento. E não ouse mais assistir a quarta do avivamento, se não é para você ter compromisso em se avivar, em se despertar. Você precisa e eu preciso. E o assunto ainda hoje vem nos trazer no início de tudo. Ora, meu Deus, como pode? Eu recebi uma notícia tão grandiosa, tão tremenda. Eu sou livre, minha dívida foi paga. Eu fui perdoado. Mas é que parece que o nosso ensino
ele vem aí e para. Parece que o nosso aprendizado, e talvez o ensino de muitas igrejas, vem nisso. Ele foca especialmente e talvez unicamente no fato de que você já está livre, você já foi perdoado, você agora tem direito a isso e aquilo. Então, só fala nisso. Mas o propósito de Jesus, de perdoar as nossas dívidas, está atrelado a algo muito maior. Por que então eu vou fazer um benefício para alguém que não vai usá-lo ou não pretende usá-lo? Então por que eu vou dar vida para quem não quer viver? Então há um propósito nisso. E nós temos que compreender esse propósito. E Paulo diz isso, que vocês têm o mesmo amor. Compreendam, por favor. Compreendam o que é isso. Porque se vocês não compreenderem, vocês estarão numa vida de frustração, porque vocês terão que ser a todo momento questionados ou lembrados ou beliscados para ver, como é o caso agora, numa proporção de humanidade. As pessoas estão sendo convidadas a pensar nesta relação. E agora eu vou falar uma comunidade em especial. Aqui eu pertenço dos evangélicos. Então eu pergunto que resposta nós damos nisso. Nós deveríamos, por excelência agora, sairmos à frente disso. O mundo não está, evangélicos, prestem atenção, o mundo não está sendo transformado por nós. Você está vendo alguma transformação? Nós somos desmembrados também da Igreja Católica, por assim dizer. Nesses 100 e tantos anos agora que nós temos, o que mudou? O que nós mudamos a humanidade? O que você está mudando na tua cidade? O que você está mudando que venha direto à Santa Palavra? Estamos encontrando que pessoas cheias de experiências amargas, estamos achando doutores na palavra, mas que não transformaram efetivamente nada. Estamos encontrando gente que continua se suicidando. Continuamos, se fosse para repetir toda a história, nós faríamos as mesmas coisas, a começar por Adão. Nós faríamos as mesmas coisas, pode estar certo disso, porque o elemento humano não foi transformado. Nós não somos melhores, não se engane. Porque um dia os fariseus também tinham um título que lhes garantia, entre aspas, lhes garantia uma condição já de salvos, já de prediletos. E não eram. Estamos ganhando títulos. Estamos ganhando agora e perdendo. Ganhando o quê? Ganhando na nossa ambição. Ganhando em nossa comunidade títulos e nomes e reconhecimento. Mas estamos perdendo nossas vidas. Estamos perdendo o nosso tempo. Porque fatos como esse que estão acontecendo na humanidade estão nos perguntando: e aí, cristão? E aí, evangélico? E aí, seguidor de Jesus? Aonde você está? É hora de nós comparecermos. E eu digo isso, querido irmão, porque não há outro tempo. Este é o nosso tempo, queridos irmãos. Vamos deixar o registro aqui humildemente, porque se você buscar de todo o coração o Senhor, você vai compreendê-lo, você vai entender. A verdade é, e perdoe falar, nós não estamos interessados. Nós não estamos nem um pouco interessados em saber, porque nós não estamos a fim de cumprir, porque nós interiormente lá, aí fica aquela coisa: não vou à igreja porque isso, não vou na igreja porque aquilo. As pessoas não querem nem chegar na igreja. Eles não querem nem chegar, porque se for agora para a igreja, eu tenho que mudar. Agora eu tenho que ou mudar minha roupa, ou eu tenho que deixar de beber, eu tenho que deixar de fumar, eu tenho que deixar minhas brincadeiras com as meninas, com os meninos, eu tenho que deixar muita coisa, mudar. E daí a igreja ainda me pede que eu dê parte do meu dinheiro para eles, depois me pede que... Então tudo é um motivo sórdido para que nós não nos aproximemos. Nós não queremos nem ouvir a palavra de Deus, nós não queremos nem nos inteirar. Que dirá então cumprir? E uma grande maioria que vai nas igrejas e fica lá dormindo, fica lá num estado de meditação transcendental,
pensando em qualquer outra coisa, porque se fosse liberado o telefone celular com o fone de ouvido, estariam ouvindo outra coisa também. Quantos estão viajando naquele momento da palavra, sequer lembram a palavra, quer dizer, ainda de uma porção que tem a coragem, que rompeu a barreira, que vai para a igreja, que já quebrou um monte de tabu e de preconceito, ainda chega lá, não tem qualidade. Então, o que nós estamos falando é do evangelho que é vida, do evangelho que é verdade, um evangelho que é transformador. O Senhor Jesus não é brincadeira, ele não brincou, nós estamos brincando, ele não brincou. O Senhor Jesus é real e verdadeiro, ele não foi covarde, não é, nós somos covardes, nós somos medrosos, nós somos uma vergonha. Ele em nada, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Nós é que estamos dando prova de que não somos uma coisa muito boa ainda. Temos que nos acordar. Qual é a notícia que vai acordar você? Qual é a notícia que vai te impactar? Qual? Você recebeu a maior notícia da humanidade através do Senhor Jesus. Com a sua vida. Não era um papo, não era um bilhete, não era uma manchete de jornal. Foi a vida dele entregue ali. Nisso a ressuscitação, nisso a ascensão, tudo registrado, autenticado ali e por tradição e historicamente. O que mais? O que mais você quer para mudar? O que mais? Então, se você entrar na igreja, eu fui perdoado dos pecados, tá? E agora? E agora? Qual é o próximo passo? Você já ressuscitou, você estava entre os mortos, estava condenado. Agora, Lázaro, você tem vida. E agora? Que proceder você vai ter? Nos propósitos. Que propósito foi esse na tua vida de te dar mais tempo? Queridos irmãos, Jesus não veio só para perdoar nossos pecados. Ele veio para que tenhamos uma vida com Deus. Ele veio para que, perdoando os pecados, sejamos habilitados para ter uma vida com Deus. Por quê? Porque quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele foi impossibilitado de servir ao Senhor. Ele não podia mais servir ao Senhor. Ele tinha um serviço junto do Senhor no Éden. E ele lá tinha a sua função. Mas quando Satanás entrou no coração dele, quando iludiu ele através de Eva, quando fez toda aquela bagunça, o pecado entrou no ser humano. E o ser humano em pecado não pode servir a Deus. Então você que está em pecado, você não pode servir na igreja. Você não pode. Entendeu? Você não pode. Não enquanto você não extirpar isso. E por isso Jesus veio e disse, agora eu sou o segundo homem e eu tiro o pecado do mundo, então você pode voltar a servir a Deus. E servindo a Deus você vai descobrir, você vai ter intimidade com Deus. E servir a Deus não é só estar numa igreja, não é só ser um obreiro, não é só orar pelos outros. Servir a Deus é servir o propósito de ser filho, filho querido, filho amado, filho que fala com o Senhor. Porque quando fala em servir a Deus, todo mundo já pensa, vai ser um diácono, vai ser um missionário, um pregador. Não, gente, não é isso. Servir a Deus é você entendê-lo como pai, respeitá-lo, se colocar na condição de filho, e um filho feliz, e um filho amado, e um filho abençoado. Então, esse propósito se dá quando nós tiramos o pecado, que o pecado é a pedra que nos separa de Deus. É o pecado. Então como que você vai ter uma relação, você vai entender como Jesus removeu isso. Quando a pedra estava removida no túmulo de Jesus, é o mesmo que ele dissesse, eu estou removendo uma pedra, a pedra do pecado na tua vida. Agora continua, meu filho. Agora tem uma vida com Deus. Mas agora não, nós temos o perdão, nós temos a nossa dívida paga e nós não queremos uma vida com Deus. Achamos que isso é uma vida pesada. Quer dizer, no fundo, ser bom, ser justo, ser honesto, não ser mentiroso, ser homem de uma só mulher ou de um só homem. Então, coisas assim, é obsoleto, é ruim, eu não quero. Na verdade, eu não quero. Eu não quero que coloquem limites na minha vida. Eu não quero que coloquem regras na minha vida. Eu quero viver de qualquer jeito. Eu quero viver da minha maneira. Mesmo que eu não saiba nada. Mesmo que eu seja cego, mesmo que eu seja surdo, mesmo que eu seja... Eu quero viver. Eu quero coordenar a minha vida. Eu mando na minha vida. Na minha vida eu mando. Então é isso. Então nós estamos fora do propósito. Nós estamos...
senão como filho. Aqui teu filho, meu Senhor. Meu filho não fica desamparado. Meu filho não passa necessidade. Meu filho, ou quando ele está em perigo, eu intervenho, eu estou junto, eu cuido, eu faço. Sempre. Oh, meu Deus, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo? Este desamor é tão grande que hoje um pai não hesita em matar o filho ou vice-versa. Vocês estão vendo pelos noticiários. Estou falando de modo geral. Talvez a você que está me ouvindo não faça isso, mas o teu semelhante está fazendo isso. O teu semelhante está assim. O grande caso de incesto e de violência contra a criança e contra o sexo oposto é feito, grande maioria, dentro de casa. Então é isso que está virando quando nós não aceitamos ser a família do Senhor Jesus Cristo, quando nós não queremos regra. Se eu beber, eu faço o que eu bem entendo. Eu sou capaz de sair bêbado ali, nem que eu mate, ou que eu possa me desgovernar e matar pessoas inocentes. Não. Eu quero viver o meu momento. Mas o meu momento, que nós deveríamos viver sim, não é um momento sem a presença de Deus ou sem a aprovação dele, sem o seu amor. Você tem todo o direito de viver o teu momento, só que Jesus espera que quando pagou a tua dívida, é para que você não volte mais a ser escravo. Jesus considera que ele te deu vida para que você tenha vida em abundância e vida eterna, e não para que você ande de braço dado com o inimigo, que é a morte, que traz a morte. Então, pensa a respeito. Os planos foram mudados, porque nós nunca respeitamos os propósitos do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós aceitarmos os propósitos dele, os nossos planos serão os planos dele. Porque nós não ousaremos desejar coisa que não seja da aprovação dele. E tudo que fizermos já vai passar nesse crivo. A nossa consciência não vai permitir. E eu já nem vou aventar a possibilidade, porque já não é mais em mim isso. Eu já não sou mais capaz disso, eu sou transformado, eu sou renovado. E agora eu preciso ser avivado. Aviva-te, se não vê, está morrendo. Estamos morrendo com um título grandioso, com um presente grandioso, com uma herança tremenda. Olha que miserável que nós somos. Você tem a herança no Senhor Jesus, você tem o presente já do perdão dos pecados, a graça do Senhor. Você tem a presença do Espírito Santo, que é o véu já foi, todos podemos falar. E tudo isso nós colocamos em algum lugar que não é a nossa vida, nós recusamos, estamos recusando isso. Em troca do quê? De momentos de prazer. É o velho pecado que vem e ainda leva você na mão grande, ainda leva na história mais antiga, ainda leva você fácil, porque você é vulnerável, e chega em você porque não vê a presença do teu pai por perto. Então ele chega, então ele se oferece a você. Pensamento e tem um sonho terrível, ou acorda com Deus. E por quê? Quando o pai está perto, isso não acontece. Quando eu ando na companhia do meu pai, porque ele nunca está distante, mas quando eu mostro que estou na companhia do meu pai, ele não chega. Mas se ele está chegando é porque nós estamos andando sozinhos, estamos no meio da floresta, preferimos o mais. Ele sabe que nós estamos nos escondendo do pai, estamos nos escondendo. Então ele diz, então venha, você está se escondendo dele, eu tenho o meu direito. E é esse o direito que está dando de o mundo ser mexido e desgraças acontecerem. Estamos nos escondendo, estamos negando, estamos não respeitando o propósito do Senhor, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Só para lembrar, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Ou falamos a mesma coisa como evangélicos, ou falamos a mesma coisa como filhos de Deus, ou então, meus queridos irmãos, não há o que argumentar, não há o que reclamar. Se somos, então façamos.
Se somos, então que apareça. Porque não adianta você vir com N motivos, N justificativa. Não há isso. O Senhor é pleno. Que triste os crentes em assembleia até tentarem se justificar. E eu digo, ponha isso por terra, não justifique agora como muitos estão tentando justificar, usando até as escrituras. É previsto, é agora, é isso. Oh, meu Deus. De tudo que tem para acontecer, tem algo que já se efetivou, que é Jesus com seu santo evangelho, com seu sacrifício. O seu sangue já foi derramado na cruz. E você está esperando por coisas que a tua imaginação quer acreditar, e usando inclusive a palavra de Deus para isso. Desperta-te, desperta-te. Há tempo, embora seja curto, embora muito já tenha sido desperdiçado, tenha consciência disso. Quando eu digo há tempo, não quer dizer que há muito tempo. Há tempo para quem é dinâmico, para quem vai buscar. Mas se for falar de uma outra ótica, o tempo já passou. O tempo já está muito curto. Você não sabe teu próximo segundo. E você vai deixar de resolver isso? Você vai deixar de dar um aceno para esse propósito, Senhor Jesus? Tenha vida e vida em abundância. A eternidade nos aguarda. Com Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Obrigado, meu Pai querido, Deus amado, Santo Poderoso. Celebramos, sim, meu Senhor, o vosso Filho amado que, pela graça, nos concede agora esta aliança. E nos concede o que muitos não conseguem viver, não conseguem, nos concede dias de bênçãos. Vivemos bênçãos, mas se não estamos gozando, se não estamos tirando gozo disso, se não estamos conseguindo desfrutar, então nos desperte, meu Senhor. O que não podemos agora é querer convencer de que existe uma outra realidade além da tua. A verdade, Senhor, ela é libertadora. Ela existe, ela é real e verdadeira e está em ti. Então que nós nos aproximemos, nos despertemos. Desperta aquele que ouve agora, Senhor, porque o homem tem sido um mistério em dispersar, em dissimular. O homem tem sido muito árduo no sentido de buscar justificativa e tenta usar isso de todas as formas, quando deveria parar e pensar e dizer: está errado, está errado. Senhor, isso é um quiser seguir esse caminho, permita que eu siga, permita que eu seja o testemunho deste tempo, de dizer: o Senhor me avivou, o meu coração se despertou para a verdade do Senhor, e eu aceitei, não só que Jesus tenha morrido pelos meus pecados, mas eu aceito caminhar com Ele agora, caminhar com Deus, evitando este pecado, mostrando que estou com Ele, assim como Ele mostrou que estava e está comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conceda, assim como concedeu mais 15 anos, que o Senhor conceda mais tempo para nós desfrutarmos deste conhecimento e colocarmos em prática. Ou então, que Deus faça como Lázaro, que já morto, ou como o filho desconhecido da viúva de Naim, já morto, venha ter vida. Que o Senhor nos conceda a vida se estivermos mortos, nesse momento espiritualmente, e vivos só para o mundo, e que o Senhor nos acrescente dias para aqueles que estão relutantes, já conhecedores, não estão cumprindo o que deveriam cumprir. Que o Senhor tenha misericórdia e que a sua bondade seja conosco. E só resta dizer uma coisa, mais uma coisa no dia de hoje para encerrar. Obrigado, meu Deus, obrigado e perdoe-nos em nome de Jesus. Amém. Até mais, meu querido irmão, que Deus o abençoe. Até mais. Obrigado. Jesus maravilhoso.